Oi, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão muito básica, mas que faz muitos casais brigarem o tempo todo, que é a diferença da resposta sexual masculina e feminina. Não existe o certo e o errado. Existe como o homem funciona e existe como a mulher funciona. E é importante entender essa diferença para a gente não ficar competindo, porque competir não vai fazer uma relação ficar saudável, ficar gostosa, ter tesão, aparecer prazer. A competição só afasta as pessoas no âmbito sexual também. Então, a mulher, ela tem uma questão hormonal super importante que tem essa oscilação mensal, ou seja, todo mês nós passamos por um ciclo, os homens já não passam, essa já é uma diferença importante. Então, em cada fase do ciclo, nós temos uma resposta sexual, ou seja, tem uma fase do ciclo que a gente está interessada em ter relação, tem uma fase do ciclo que a gente está quietinha, a gente só quer cuidar, se cuidar, a gente quer ficar quietinha, a gente não quer ter relação. E isso é fisiológico, vai além do psicológico, tá? É claro que o psicológico e o fisiológico, eles se interagem, né? Mas é importante entender que isso existe. Os homens, por exemplo, eles não têm essa oscilação, essa mudança hormonal todo mês. Eles têm também uma questão hormonal que pode aparecer de maneira muito importante, significativa, que é depois dos 40 anos, 50 anos, que é chamada de andropausa, mas é um jeito até errado de falar. Mas assim, os homens, quando chegam nessa fase, eles podem ter uma queda de testosterona de uma maneira significativa que vai influenciar tanto a questão sexual quanto outras questões da vida também, né? A testosterona, por exemplo, ela é importante pra gente ter garra, pra gente querer trabalhar mais, pra gente se exercitar, pra gente ter aquele ânimo pra vida e também pra dar desejo sexual, mas só que ela não é a única, principalmente para as mulheres. Pro homem ela é mais proeminente, é mais importante essa questão da testosterona. A mulher, por exemplo, quando chega na menopausa, ela não tem mais aquele tesão, aquela vontade, né, que aparecia de maneira fácil antes. Então, ela precisa ir atrás de equilibrar os hormônios dela novamente com um médico especializado, ginecologista ou endocrinologista exatamente, para ela conseguir continuar levando a vida sexual dela de uma maneira saudável. É claro que não é a mesma coisa de quando a gente tinha 18 anos, nem para os homens. Mas essa questão da menopausa é muito importante, porque não é só o desejo sexual que some quando os hormônios param de ser produzidos. A gente também tem outras questões importantes que vão além do desejo sexual. A gente perde a memória muitas vezes, o raciocínio fica lento, a gente tem uma oscilação de humor. Então, assim, são questões super significativas para a nossa convivência social com os nossos filhos, no trabalho também, para a gente produzir no trabalho e para a relação sexual. Então, tudo isso é muito importante ser levado em consideração. E para a resposta sexual em si, a principal diferença do homem e da mulher é que o homem ele é mais espontâneo para ter desejo do início de um relacionamento a vida toda, até relacionamento de longa data. Ele tem esse desejo mais espontâneo, ele aparece mais fácil, porque o homem é muito visual. Então ele está sempre sendo estimulado sexualmente. A mulher já não. Ela tem esse desejo espontâneo no começo do relacionamento e depois, não importa se ela tenha filho, se ela não tenha filho, o que vai acontecer é que o desejo dela acaba ficando mais responsivo. Ou seja, ela precisa de ser estimulada ou ela se estimular sozinha para ela ter desejo sexual. Ela precisa ir atrás desse assunto. Esse é o grande lance, essa é a grande questão. Então, se ela está principalmente no relacionamento de longa data e ela não vai atrás disso, de ler um livro que fala sobre sexo, de se excitar sexualmente, de comprar um sextoy e ter isso em casa, ou mesmo até de investir na relação, se ela estiver em um relacionamento, o que vai acontecer? Essa mulher é como se ela desligasse a parte sexual, é como se ela tivesse esse assunto desligado da vida dela. Isso não é justo, né? Então a gente precisa ir atrás. A gente não tem que ficar esperando o homem dar prazer pra gente, a gente não tem que ficar esperando o homem me proporcionar orgasmo. Não, eu tenho que ir atrás. Porque se eu estiver com um homem, com alguém, ou com uma mulher também, né? Que eu tô falando da questão do homem e da mulher, da diferença aqui. Se eu estiver com outra pessoa, eu vou ser muito mais feliz, né? Agora, sozinha, eu preciso saber me estimular também. Porque senão, conforme o tempo vai passando pra mulher, esse assunto sexualidade, ele é desligado da vida dela. E isso não é justo.
Porque sexo tem a ver com saúde, com prazer, com algo bom, positivo, que te faz feliz, que te traz criatividade, que te traz uma sensação de se sentir bonita, gostosa, desejada, por você mesma ou por outras pessoas. Então, esse é o grande lance. A diferença é que a mulher precisa ir atrás da sexualidade dela, independente de qualquer coisa, se está num relacionamento de curto prazo ou de longa data, e o homem não, o homem ele é mais linear. Então, vamos parar com esse negócio de brigar, porque o homem é assim, a mulher é assim, meu jeito tá certo, seu jeito tá certo, e vamos, nós mulheres, procurar nos manter sexualmente ativas por mais tempo, porque isso é qualidade de vida, isso é muito importante. Combinado?